Antigamente, quando a gente ia dimensionar os condutores, né, a primeira coisa que a gente tinha que entender era aonde eu estou instalando esse cabo. Isso é uma coisa muito importante. Claro que, paralelamente, a gente tinha que entender qual que era a carga demandada para aquele circuito que eu estou alimentando, né? A gente tinha que entender, né, as distâncias entre a fonte e aquela carga para cálculo do fator de potência. A gente tinha que saber o nível de curto-circuito, né, que aquele cabo estaria exposto para a gente poder ver o esforço térmico que ele suportaria, em quanto tempo a proteção teria que eliminar sem que fosse danificada a sua isolação, né? E para tanto, a gente tinha que definir o método de instalação. Aonde que vai ser instalado? Como que vai ser instalado esse circuito que vai alimentar a minha carga, ou o meu galpão, ou o que seja? E antigamente a gente tinha aqui 9 métodos de instalação, que ia de A até a letra I. E aí varia, 3 cabos unipolares justapostos, na horizontal em trifólio, na horizontal passados ao ar livre. E aí, a depender do método que a gente instalava, a gente ia para a capacidade de condução de corrente. A capacidade de condução de corrente desse condutor. Então, o método servia para a gente determinar a capacidade de condução de corrente desse condutor, né? Como também a gente definia fator de agrupamento, né, para fazer a correção, fator de correção térmica, se não tivesse com o índice de propagação térmica do ambiente, se a gente colocasse em um ambiente diferente, né, a gente tinha que fazer as correções, né? Considerando isso daí, antigamente tinha essa tabela aqui. A tabela agora ela mudou, ela está um pouco semelhante à da 5410. Então a gente tem um detalhamento maior agora nos métodos de instalação dos condutores daquele circuito. Então, ó, informação plana encostado um ao outro, informação plana com a superfície de cada cabo, ó. E a gente vê, né, como eu falei, protegido ao sol e exposto ao sol, né? Existe uma norma para a determinação da capacidade de condução de condutores em separado, que a gente já conseguia determinar se ele tivesse exposto ou não ao sol, mas através de equações, né? O objetivo da 1439, quando ela traz as capacidades de condução de corrente, é para facilitar a nossa vida no dimensionamento. Então ela já traz métodos timbrados, né, tarimbados, carimbados, né, que já eram utilizados. Como a gente vem com a solar usando muito, né, a gente já vê que ela já começa a trazer os métodos pré-calculados para a capacidade de condução de corrente, para facilitar a vida aí do projetista, né? Então você vê que sempre protegido e exposto, claro, para os métodos, né, que vai ter condição de expor ao sol, ó. Cabos de informação plana encostado um ao outro, ou multipolar, com as distâncias também, isso é muito importante que eles trouxeram, né? Leito, bandeja, né? Então todos esses métodos aqui, agora ele vai até o método 21 aqui, o método I, ainda vai até a letra I, né? Porém eu tenho variações aqui, ó, F2, F1, e a depender de como eu estiver utilizando meu condutor. É importante a gente lembrar que é o seguinte, imagine que num percurso eu tenho diferentes maneiras que esse mesmo circuito que alimenta ele vai. Ó, ora ele vai subterrâneo, ora ele vai esse mesmo condutor com a mesma característica, a mesma isolação, é EPR, XLPE, PVC. Uma hora ele vai no leito, depois ele já cai numa caixa de passagem, vai subterrâneo, volta para um leito, volta para uma eletrocalha tampada, lisa, com tampa lisa. Então, eu tenho que pegar a pior condição do ponto de vista de condução de corrente, porque vai ter um gargalo nesse ponto, ok? Então, por exemplo, eu tenho no solo eletrocalha, leito. Eu vou pegar as 3 capacidades de condução de corrente daquele condutor tabelados em norma e eu vou pegar a pior condição, que vai ser o gargalo do meu circuito. É com base nela que vai ser a capacidade de condução de corrente base que eu vou utilizar para queda de tensão, para fator de agrupamento, tudo que eu vou aplicar em cima disso daí, ok? Fator de agrupamento, correção térmica, tudo eu vou aplicar sobre a pior condição, ok? Então a gente tem um detalhamento muito maior aqui agora, ó. Não, a metodologia praticamente não mudou, mas a gente tem que ter mais rigor no dimensionamento.